Gente, antes de iniciar a resolução da questão 106, eu vou falar um pouquinho sobre o instrumento de medida amperímetro, sobre as suas características e como é que a gente liga esse equipamento no circuito para poder fazer a medida de corrente elétrica. Eu sou o professor Ricardo Oliveira e vamos lá, resolução da questão 106, caderno amarelo da prova de 2020 do Enem. Gente, antes de resolver a questão, eu vou falar para vocês sobre o amperímetro, como é que a gente faz para poder ligar, né, esse instrumento de medida no circuito. E daí a gente vai entender também como é que eu posso, ao ver uma ligação, entender se ela está feita corretamente ou não, que é o que trata a questão 106 do Enem. Né? Ele dá vários circuitos lá e pergunta para a gente, entre outras coisas, qual daqueles que tem a ligação correta. Vocês vão ver na resolução que é fácil você saber, né, qual amperímetro está ligado certo e qual está ligado errado. A ideia é a seguinte, ó, o amperímetro ele tem algumas características interessantes. Primeiro, a resistência interna do amperímetro é muito baixa. De um modo geral, né, nós falamos que o amperímetro ideal ele tem uma resistência interna zero. Então você pode entender isso, a resistência interna do amperímetro é zero ou é muito baixa. Outra coisa que também é importante sobre o amperímetro é que quando eu vou fazer a ligação do amperímetro no circuito que eu quero medir a corrente elétrica, ela deve ser feita de modo que o amperímetro fique ligado em série com aquele dispositivo que eu quero obter a corrente elétrica. Então são duas características importantes, resistência interna baixa ou zero no caso do amperímetro ideal e a ligação que é feita em série com aquele circuito ou com aquele elemento que você quer obter a corrente elétrica. Então, só a título de exemplo, eu vou botar aqui para vocês a forma como o amperímetro deve ser ligado. Veja, primeiro eu tenho que abrir o circuito, depois que eu abro o circuito, eu coloco os terminais do amperímetro, né, nesse ponto. Veja que o amperímetro está ligado em série com aquele elemento que a gente está querendo medir a corrente elétrica. Então, essa é a forma correta de ligar o amperímetro. Sabendo disso, a gente já tem condições de resolver a questão do Enem, é a questão 106 do caderno amarelo da prova de 2020. Então vamos para ela aí. Antes da gente começar a resolução, eu peço que você pause o vídeo e leia todo o enunciado dela, eu não vou ler, espero que você leia. E lá no finalzinho ele já coloca a questão, o que é que ele quer da questão, né? Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada. Então veja, a questão pede duas coisas. Primeiro, qual dos esquemas, né, indica a forma correta de ligar um amperímetro. E depois ele pede qual é a medida que deve aparecer lá no display do amperímetro. Então a gente vai fazer essas duas. A forma adequada de ligar o amperímetro, já vimos, ele deve ser ligado em série. Então eu já vou analisar cada uma das opções aqui para a gente ver. Uma forma que eu costumo usar para verificar se o amperímetro está ligado corretamente ou não é tirando ele do circuito. Veja, se eu tirar o amperímetro do circuito e o circuito que está associado deixar de funcionar, quer dizer que ele está ligado corretamente. Veja nesse primeiro exemplo aqui, ó. Se eu pegar esse amperímetro e apagar aqui, tirar ele do circuito, o que é que vai acontecer? O circuito continua funcionando ou para? Veja que nesse caso, ó, a corrente tem um caminho aqui para seguir e o circuito continua operando. Então, nesse caso aí, ó, eu posso afirmar que o amperímetro está ligado de forma errada. Toda vez que eu tiro o amperímetro e o circuito continua funcionando, ou aquele elemento que está imediatamente ligado a ele continua funcionando, a ligação está errada. Veja então que a letra A eu já posso afirmar que é uma opção falsa. Na letra B, ó, se eu tirar o amperímetro, vou fazer isso aqui, o que é que a gente observa? O circuito, nesse caso, ele deixa de funcionar. Veja a corrente, ó, que antes tinha um caminho para seguir, agora ela não tem mais. Então eu abri o circuito, ou seja, esse amperímetro do item B, ele está ligado de forma correta. Então a ligação está certa, o amperímetro está ligado em série. Então essa aqui é uma possibilidade, é a questão B. Possivelmente ela pode estar certa, né? Ainda temos que ver a questão da medida. Já na questão na opção C, se eu tirar o amperímetro, eu vou tirar aqui ele, tirei o amperímetro, o que é que vai acontecer? O circuito pode funcionar ainda? Claro, a corrente vem aqui, tem um caminho para a corrente seguir e o circuito funciona. Então, na questão C, eu observo que a ligação está feita de forma equivocada. Então, a C com certeza é falsa. Tá?
Na questão D de dado, novamente eu vou tirar o amperímetro. Eu tiro o amperímetro e observo o seguinte, não existe como a corrente percorrer o circuito, porque o circuito foi interrompido. Isso garante que o amperímetro estava ligado em série, estava ligado corretamente. Então pode ser que a letra D seja uma opção certa da questão. Eu só preciso ver a questão do... Eu só preciso calcular a intensidade de corrente para poder escolher entre a B e a D. Vamos ver a letra E. Na letra E, se eu tirar o amperímetro do circuito, novamente eu vou observar o seguinte, o circuito ele continua funcionando, eu tenho um caminho aqui para a corrente seguir. Então, nesse caso, o amperímetro também está ligado de forma equivocada, então a letra E também está errada. Então só restou para a gente a letra B e a letra D de dado. Bem, agora que nós já sabemos que a opção correta é a letra B de bola ou D de dado, eu preciso calcular a corrente que está circulando para poder definir entre uma e outra. No enunciado, ele informa que a carga da bateria é de 60 ampere-hora. Então, vou anotar aqui, a carga da bateria, 60 ampere-hora. E essa carga é consumida no intervalo de 5 dias. Então, no intervalo de 5 dias. E aí, eu vou transformar esse tempo em dias para horas. Nesse caso, de dias para hora, cada dia são 24 horas, então vai ser 24 vezes 5, que vai dar 120 horas. 120 horas, toda a bateria ela é consumida, ou seja, a bateria é descarregada. E aí veja só, como é que eu calculo então a corrente? A corrente vai ser carga pelo tempo, definição de corrente elétrica. Tá? Nesse caso, a carga é de 60 ampere-hora, e o tempo foi de 120 horas. Perceba que eu posso simplificar aqui, e a corrente vai dar em ampere. Então, nesse caso, 60 por 120 vai dar 0,5 ampere, que é a corrente média que passou pelo amperímetro nesse intervalo aí de 5 dias. Nesse caso, a opção correta, então, é a letra B de bola. É isso aí, gente. Questão 106 resolvida. Se tem dúvida, comenta aí, bota no comentário qual foi a dúvida, qual foi a parte que você ficou, que bugou a sua mente, tá? Gostou do vídeo? Curta. Se inscreva no canal. Tem também as nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Você procura lá a Oficina da Física, segue a gente, que lá eu coloco algumas dicas rápidas, né? Que pode acontecer na prova do Enem, sei lá. Então é bom a gente se precaver. Eu sou Ricardo Oliveira, seu professor de Física. Até a próxima.